ressonância, tá? As pessoas, a maioria, conhece isso como sintonia, mas sintonia não quer dizer ressonância, são coisas diferentes. E vamos pegar essa diferença para a gente conhecer isso de uma maneira que a gente possa pensar. Porque a nossa ideia é autoconhecimento, é pensar, né? Então, a ressonância, ela quer dizer exatamente isso lá da física, né? Frequência de vibração natural de um corpo, né? Tudo tem ressonância, tudo ressoa, né? Naturalmente, tem a sua frequência de ressonância. Sim. Qualquer coisa que você tiver, essa cadeira, se você balançar ela pode ficar balançando sozinha se você atingir a frequência de ressonância dela, né? Ou pode ser assim um ato ou efeito de repercutir, né? O que é repercutir? Você tem que receber um impulso de fora. A hora que você recebe esse impulso de fora, aquilo ressoa dentro de você, você repercute aquilo. Agora fala muito disso de repercussão da notícia, repercute não sei o quê, como essa notícia se espalhou e como as pessoas sentiram ela, como é que as pessoas reagiram a ela. Essa reação das pessoas é um tipo de ressonância. Se elas deram bola, elas entraram em ressonância, de algum jeito. Se elas simplesmente não ligaram para aquilo, né? Aquilo não teve ressonância, certo? Ninguém ligou para aquilo. Ninguém, eu ouvi isso, não teve ressonância. Mas se a pessoa ficou emocionada, braba, contente, teve uma ressonância. E por quê? Porque daí dá essa terceira, que é vibrar juntos. Vibrar juntos. Quando você entra em ressonância com uma coisa, com uma pessoa, com um fato, você vibra junto. Então, aqui, ó. Esse pessoal aí está vibrando junto, está em ressonância, né? Olha lá. O que está acontecendo aqui? Um anda, o outro dá o mesmo passo. Faz o mesmo movimento de mão ao mesmo tempo, eles estão em ressonância. Aqui estão ressonando, estão vibrando juntos, estão fazendo as coisas juntos, estão integrados. São 3 pessoas, na verdade são 5. Tem um aqui que mostra o braço lá e tem outro que mostra o braço, a perna aqui. Então são 5 pessoas em ressonância, né? Dançando com a mesma música, o mesmo compasso, com o mesmo tudo. Elas estão em ressonância. Nesse caso da música é bom. Mas imagina numa multidão como aqueles Bad Boy, entrar todo mundo naquela ressonância de quebrar. Pronto, está todo mundo nessa mesma ressonância. Está todo mundo vibrando junto. Ou todo mundo orando. Que bonita, né? Olha a vibração, né? Como é que diz? O que Jesus disse? Onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei junto. Por quê? Porque essa ressonância aumenta, né? Aumenta a vibração de todo mundo. Né? Aumenta a vibração. Vibração. Ressonância é ato de vibrar, né? Mas, e a sintonia que todo mundo fala? O que é a sintonia que todo mundo fala? Né? A sintonia é exatamente isso. É a faixa de vibração de um corpo. É o quanto eu posso vibrar, em que frequências eu posso vibrar. Aquilo que eu posso entrar em ressonância. Eu posso entrar em ressonância em várias faixas. Por exemplo, aqui, quando a gente fez a oração, a gente aumenta a nossa vibração, a gente sintoniza-se com o alto, né? Como se fosse aqui, ó, em cima, né? Essa faixa aqui, sintonia com o bem, com o alto, né? Com as coisas boas, com o eu maior, aqui em cima. Normalmente a gente está aqui, no meio, no dia a dia, sintonizado com as pessoas, com a família, com o trabalho, com isso, com aquilo, com aquele. Está normal. A gente vive mais ou menos aqui nessa faixa. Mas a gente às vezes se incomoda, briga, se chateia, acontece alguma coisa, a gente vê alguma coisa e tal, e aí o que faz? Né? Ou se sente mal,
tua baixa aquece, baixa. Né? Tua frequência aqui está baixa. Né? É como se a gente fosse um rádio. Né? É a mesma coisa, não faz diferença. Tanto é que na sintonia fala desse jeito, como se fosse rádio. Sintonia. A gente tem várias sintonias. Você pode sintonizar daqui, do mais baixo, do mais ruim, com aquela coisa péssima, aquela vibração pesada. Né? Você pode sintonizar. Ou lá em cima, subir e se sintonizar com o teu eu maior, com o Criador, com o máximo que você quiser. Né? Sintonia é isso. Sintonia é essa faixa toda aqui. Você tem essas sintonias. Você tem sintonia com a tristeza? Tem. Você tem sintonia com a alegria? Tem. Você tem sintonia com a dor? Tem. Você tem sintonia com o prazer? Tem. Todas as sintonias você tem. Né? O grande problema é em qual dessas sintonias eu vou vibrar, vou entrar em ressonância. Né? Então, existe uma diferença entre ressonância e sintonia? Claro que existe. Né? E qual é? Né? Dentre todas as faixas de frequências que a gente pode nos sintonizar, só podemos entrar em ressonância uma de cada vez. Então, eu escolho qual a faixa, qual a frequência. Eu posso escolher entre ficar feliz ou ficar triste. Eu posso entrar em ressonância com a felicidade, com a alegria, com o prazer, e posso entrar em ressonância com o desprazer, com a infelicidade, com a dor. É eu que escolho. Mais ou menos. Né? Eu acho que a gente não tem muito essa coisa que escolher, porque tá vendo aqui o ponteiro do rádio? A gente está sempre assim. Tá? A gente está indo para lá e para cá. Então o que o pessoal fazia antigamente para não ficar assim? Né? Tinha aquele pessoal que ia para os mosteiros, e aí no mosteiro você tem aquela vida calma e tal. Para quê? Para aprender a manter uma ressonância, manter uma frequência, manter uma vibração estável, né? Harmonizada. Tentar se harmonizar, tentar se equilibrar, porque a gente precisa se equilibrar. Né? Hoje em dia a gente faz uma meditação, reza, respira fundo, né? Então, para tentar o quê? Se harmonizar e se equilibrar. Uma pessoa equilibrada, ela não tem essa coisa, ela vai variar. É lógico que ela vai variar, mas a variação dela vai ser pequena, não vai ser imensa, como é agora. Né? Como a gente é normalmente. Hora a gente está andando na rua, hora fica contente que viu um amigo, outra hora fica danado da vida porque pisaram no teu pé. E aí, né? Mas onde é que eu estava? Onde é que tu estava sintonizado? Né? Onde é que tu estava ressonando? Qual é o teu equilíbrio? Né? Certo? Nos equipamentos eletrônicos tem uma tecla chamada, antigamente tinha uma tecla chamada, como é que é? Controle automático de frequência, né? Então, que você aplicava lá e ela mantinha a frequência do rádio para não sair muito da estação, para ficar certinho para você ouvir o som mais puro, principalmente FM. Né? Então essa tecla a gente tem, só que a gente não sabe onde é que a gente colocou. Então a gente precisa realmente criar e encontrar essa tecla para a gente poder se sintonizar. Porque tem um problema, tá? Certo? Essas diferenças de sintonia, você tem que saber essa coisa, né? Você pode entrar no ambiente, o ambiente está pesado, carregado, aí tua sintonia, tua frequência baixa. Você começa a ressonar ali, se sentir mal. Aí você sai daquele ambiente, aí você se sente melhor. E passa um tempo, aí você se sente melhor, porque você voltou à tua frequência normal, né? Você encontrou uma pessoa que está feliz, você se contagia e sobe a tua frequência. Então você não pode ficar assim, né? Por quê? Porque nós temos que verificar duas coisas que a gente tem que ter muito em
ideia, tá? Muito na cabeça. Que é essa diferença aqui, ó. Da pena, né, o que é uma pena, e que é a compaixão. Porque a gente tem que fazer o seguinte: certas coisas acontecem na vida da gente vê cada situação, ou você tem pena, ou você tem compaixão. A pena vai te levar à dor, vai te levar a baixar a tua frequência, tua ressonância, e vai se ressonar com aquela miséria, com aquele problema. E se você está no mesmo nível daquele problema, se o cara está chorando, você vai chorar do lado dele. Se ele está sentado chorando, você vai ficar abraçado, sentado do lado dele, chorando, e não vai adiantar nada, né? Porque você não vai ajudar em nada, vai ser pior para ti. De repente ele nem está tão ruim assim, e você está pior do que ele. Na verdade, ele tem que atender você e não ele. Então, esse que é o grande problema, né? Então, toda vez que às vezes a gente tem pena de nós mesmos, que é pior ainda, né? E a outra sintonia que é compaixão. A compaixão é muito diferente. A compaixão é você achar dentro de você o teu melhor para ajudar o próximo. Ou assim mesmo, né? Você tem que ter a tua compaixão. Você tem que desenvolver esse sentimento. Tentar sempre entrar nessa vibração de compaixão. Porque é uma vibração alta, né? Por exemplo, se a gente... Vou dar uns exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Por exemplo, aqui, ó, nós temos 3 situações onde tem 3 profissionais, né? Aqui essa pessoa teve um infarto, por exemplo, né? E ela está ali. Imagina se esse que está atendendo entrasse na pena, na dor, no dó. Ah, coitadinho, está tendo infarto, não sei o quê. Ah, que desgraça, não sei. O que vai acontecer com ele? Ele vai conseguir agir para resolver? Não. Ao mesmo tempo, se ele pensar assim, se ele entrar em compaixão, ele vai, como ele é um profissional, ele vai pensar, não, o que eu posso fazer para ajudar? O que melhor eu tenho para poder, que melhores instrumentos, que melhores conhecimentos de eu ajudar aquela pessoa? Bom, aí eu estou ajudando aquela pessoa. E estou me ajudando. Porque eu entrei numa frequência mais elevada. Saí da minha frequência, até sair da minha frequência normal. Eu estou numa frequência mais elevada. Onde eu posso receber intuições, né, para agir melhor. Eu estou sendo ajudado, né? Por exemplo, aqui embaixo, né, um terremoto. Gente, como está aqui, está sendo retirado dos escombros, o pessoal está tirando o pessoal dos escombros aqui, né? E aí, tu chega lá para ajudar, ou aconteceu isso? Cara, se tu entrar naquela vibração daquele ambiente, né? Aqui é um ambiente de devastação, de desolação. E se você entrar nessa de pena, de dó, tu vai ficar desolado, você vai ficar devastado por dentro. Vai poder ajudar? Vai poder tirar alguém dos escombros? Vai poder fazer alguma coisa? De jeito nenhum, né? Então, compaixão de novo, né? Entender que aquilo ali é uma coisa da natureza, né? Que você precisa ajudar as pessoas que estão lá. Então você vai se conscientizar, respirar fundo e procurar o melhor de dentro de você. Aquilo que você foi treinado, aquilo que você sabe fazer, isso é intuído para você agir naquela situação, né? Compaixão interna, compaixão externa, né? E imagina aqui, nesse lado aqui, isso aqui eu trabalhei muito, tá? Quando eu trabalhava também em assistência, né? Aqui tem um cara fazendo uma curativo. Sabe-se lá como está essa perna, cheia de pulso, né? Se a pessoa olha aquilo ali e tem dó, mas aí se a pessoa está com esse problema, ele não vai conseguir fazer nunca um curativo, botar remédio, nada. Ele vai ficar chorando. Não, ele tem que ter
respirar fundo e dizer, eu vim aqui para ajudar a ter compaixão por aquele. E aí ele vai fazer um bom serviço. E esse outro rapaz aqui que está ajoelhado ali, conversando com ele, né, dando aquele... Imagina, ele está contando como é que foi aquilo, como é que está a vida dele, que tal, né? A situação tá difícil, né? Aí o outro vai se desesperar, meu Deus, o que eu faço? Ai, você é desse jeito, não sei. Quer dizer, ele vai ter uma palavra de amor, vai ter uma palavra de incentivo, vai ter uma palavra de uma solução, de procurar, por que você não vai? Tua família, eu vou procurar porque é um mendigo, né? Então, você tem alguma coisa, papapá? Não! Ele vai entrar, então os dois, sei lá, se matam. Sei lá, do jeito que está a desgraça, ele entra dentro da sua própria desgraça também, se sintoniza com a sua própria desgraça, e aí, porque as desgraças, eu já descobri trabalhando nisso, que o problema dele, a única diferença do meu era apenas material, que eu tinha um pouquinho mais de posses, né, de recursos materiais que o outro, mas o problema psicológico, o problema afetivo, toda aquela coisa que o levou para aquela posição, também estava dentro de mim. Né? Então, se eu tenho compaixão dele, e os mesmos, digamos assim, e as mesmas palavras de compaixão para com ele, depois, dizem, mas aquilo que eu falei para ele serve para mim. Por isso que às vezes Cristo também falou, olha, se tu está ruim, deprimido e tal, ajude o outro. Porque na hora que você sai de si e ajuda o outro, vai ver que o outro tem o mesmo problema que você. E aí, quando você tenta ajudar o outro, você ajuda a si mesmo. Então, na verdade, é uma coisa muito mais egoísta você ajudar o outro, porque você está se ajudando. Porque aquilo que você está fazendo para o outro, você está vendo que você tem que fazer para você mesmo. E aí a coisa anda, né? É muito interessante isso, porque eu já passei por isso, né? Então, e realmente me ajudou muito. Eu entender a minha situação, os meus problemas, tentando entender o outro. Eu disse, bom, mas isso aí serve para mim também. Né? Então, qual a ressonância que você vai ter? Né? A pergunta aqui é, qual a ressonância? Você vai se relacionar com a dor, com a miséria, com a destruição, ou vai se entrar em ressonância com a compaixão, com a força de resolver, né, o problema, com o teu melhor, né? Se você está naquela situação, você tem condição de resolver. Né? É só qual a vibração que você vai, qual é a faixa de vibração que você vai, o que você vai querer sintonizar. E isso é um exercício muito forte. Né? Imagina Jesus andando pelos leprosos. Quer mais miséria que aquilo naquela época? Pessoa perdendo parte de carne, isso, aquilo, aquele outro, cheiro ruim e essas coisas todas visando. E ele não se abatia. Por quê? Porque ele não entrava em ressonância com a miséria. Ele entrava em ressonância com a compaixão. E é por isso que ele tinha força e fazia tudo o que ele fazia e não pegava a doença, ele não se contaminava, porque ele estava em compaixão. Né? Então, para terminar aqui, nós temos... a gente tem que ter essa visão sempre na cabeça, sempre, que é compaixão sempre, pena nunca. Não se devemos ter pena. Minha avó sempre dizia, quem tem pena se desperta. Então, os antigos falavam muito. Por causa disso, porque você entra naquela vibração e depois para você sair dela, tudo está ferrado. Você fica sofrendo, mas não é por ele, é por você. Né? A pessoa até foi ajudada, saiu, foi para o hospital, curou a perna, sei lá, foi ajudada e tal, né? Se recuperou, mas você está ali embaixo, porque você está na frequência de pena com você mesmo. Né? E esse é o grande problema que a gente tem nesse país. As pessoas têm muita pena de si mesmo, em vez de ter compaixão por si só. Se você tiver compaixão por você, que é sempre, você vai atrás da solução e não fica patinando no problema. Né?
Sintonizar preferencialmente as fontes de amor. E isso é uma coisa difícil. Porque, a gente ouve cada notícia na televisão, no rádio, vê filme, não sei o quê. Cara, é muita tristeza, é muito ódio, é muita coisa ruim. Mas a gente sempre tem que olhar e ter esse olhar de compaixão, né? E aí você consegue se olhar e olhar as coisas de uma outra maneira e vibrar de uma outra maneira com o que você está vendo, né? Estou aqui para ajudar e não para me atrapalhar, né? Eu não estou mais querendo incomodar só para o meu lado, eu estou querendo resolver meus problemas, e resolvendo meus problemas eu resolvo o problema de todo mundo, né? Que você sai dessa ressonância, né? Está todo mundo ressonando no... né? Evitar entrar em ressonância com as tristezas de pessoas e lugares, né? Que a gente faz muito, né? A gente faz muito com isso, né? As pessoas estão tristes, a gente sintoniza com aquela tristeza, em vez de entrar em compaixão, né? Porque a gente tem nossas tristezas, né? Então, se a gente tem nossas tristezas, a gente tem sintonia para a tristeza, certo? A gente tem a capacidade de ficar triste, só que esse tipo de ressonância a gente tem que evitar, né? E eu falei lugares. Pessoas a gente já conhece, e lugares, também tem lugares, né? Que são tristes, que estão com energias negativas, a gente conhece, a gente se sente mal, a gente entra. Não se relacionar com eles, tentar se, né, elevar a sua frequência. Você sente que aquele lugar está baixando a tua ressonância aos pouquinhos, mas você também pode fazer uma meditação. Você não pode sair daquele lugar, porque é um consultório médico, né? E se você sair, você vai perder teu lugar, um dentista e tal. Você precisa estar ali, né? Mas você não precisa se sintonizar com aquilo que você já tem e, pior, entrar em ressonância. Porque sintonia tu tem, mas entrar em ressonância você pode não entrar, né? Então era isso que eu tinha para vocês sentirem a diferença entre ressonância e sintonia. Sintonia temos para tudo. Ressonância a gente pode escolher, né? O que eu vou vibrar? Aonde eu quero vibrar? Aonde eu quero estar? Não interessa o lado de fora. Interessa você pelo lado de dentro. É isso. Muito obrigado.